Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao canal Paulo de Tarso, a nossa série Saúde em Espírito. Que Jesus possa nos iluminar, nos inspirar nessa jornada de reflexões. E hoje o convite das reflexões de hoje é sobre um tema um tanto polêmico, que tem trazido nos últimos anos, nas últimas décadas, muito debate na nossa sociedade, que é o tema da eutanásia. Certamente aqui vamos abordar o tema pela perspectiva do Espiritismo, pelo aquilo que os espíritos superiores nos trazem, né? E antes de qualquer coisa, para ficar uma reflexão mais clara, é importante diferenciar dois termos, que é possível que algum de vocês não esteja familiarizado com estes termos e possa gerar uma certa confusão. Então, uma coisa é a eutanásia, que nada mais é do que você abreviar a vida antes do tempo esperado pela providência divina. Ou seja, cada um de nós, quando vamos reencarnar, temos um planejamento reencarnatório em que há uma determinação da providência divina, o tempo de vida que nós temos aqui, para cumprir com os nossos desígnios e nossas funções, né? Certamente, e a eutanásia nada mais é do que durante uma situação, uma doença, por exemplo, que não há um prognóstico médico bom ou um diagnóstico muito reservado, um prognóstico muito reservado, alguns indivíduos eles abreviam a vida, né, para evitar esse sofrimento, muitas vezes as últimas horas, e é como se fosse um suicídio assistido, na verdade, né? Então, isso é eutanásia, seria a abreviação da vida, né? Uma desencarnação prematura. Já um outro termo é o de cuidados paliativos, que são coisas bem distintas. Nos cuidados paliativos, é uma questão de humanização, em que o paciente, o indivíduo, o irmão, numa situação de um diagnóstico clinicamente desfavorável, fechado, sem um prognóstico médico favorável, muitas vezes em doenças terminais, em que o desfecho quase que invariavelmente é a morte do corpo físico, em que tem um processo de dor, de sofrimento. São medidas não invasivas em que procuram humanizar aquele momento, auxiliar aquele irmão naquela hora, muitas vezes com a presença da família, ou até mesmo de líderes religiosos. Muitas vezes se opta por medidas não invasivas, como a não indução ao coma, sem estar ligado a aparelhos como ventilação mecânica, evitar medidas como ressuscitação cardiopulmonar, etc, etc, né? Então, na verdade, os cuidados paliativos, ele auxilia aquele irmão a desencarnar no tempo correto, entre aspas, né? Ele não abrevia o tempo de vida, ou seja, não é a prática da eutanásia, são aspectos bem diferentes. Nesse aspecto, é importante pensar o seguinte: diante de alguém que está sofrendo muito, por exemplo, uma doença terminal, é muito comum que algumas pessoas pensem da seguinte forma: mas essa pessoa que eu amo tanto, ela está sofrendo tanto, eu vejo ela muitas vezes desfigurada pela dor, muitas vezes na beira de um leito, sendo o tempo todo sendo picada para recolher exames, na beira ali do hospital, do leito, sofrendo. E muitas vezes perguntam: nossa, mas foi uma pessoa tão boa, fez tanto bem durante a vida toda, foi uma pessoa honesta, cumpriu os deveres familiares, sociais. E por que eu tenho que ver essa pessoa que eu amo tanto sofrer nos últimos dias de vida? Por que eu não posso abreviar logo esse sofrimento, acabar logo com isso, e a pessoa descansa em paz, né? Então, muitas pessoas têm essa perspectiva sobre esse tema, né? No entanto, é uma perspectiva que limita o indivíduo ao corpo, como se a morte do corpo fosse acabar com a vida. Só que nós sabemos de que nós, em essência, somos seres espirituais, né? Vivendo uma experiência no corpo. Então a morte, ela não cessa com o corpo, né? Quer dizer, perdão,
a vida ela não cessa com a morte do corpo. E que nós não devemos negligenciar de que só Deus tem o direito de determinar quando que chega a última hora ou não, né? Nós sempre temos que lembrar o seguinte, que se o amor que eu tenho por aquele ente querido, que está em sofrimento, é grande, mesmo que imperfeito, o quão puro, quão grande não é o amor de Deus por aquele que eu amo. Será que o amor de Deus é menor do que o meu amor, que é imperfeito e incompleto? Será que aquele que criou a vida, as leis divinas, a criação, o universo, que rege, que conduz todas as almas, será que ele poderia amar menos do que eu? Antes daquela pessoa ser meu parente, ser uma pessoa próxima, não é antes de tudo filho dele também? E como que um pai de infinito amor, de infinita sabedoria, em que Paulo nos diz que Deus é amor, poderia fazer um mal por capricho a alguém ou poderia castigar alguém nos seus últimos momentos de vida? Então, o Espiritismo, o ensinamento dos Espíritos, eles nos trazem uma luz acerca deste tema, acerca da importância, muitas vezes, que nós não conseguimos enxergar por detrás desses sofrimentos últimos, do ponto de vista do Espírito, certamente. Vamos nos lembrar, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, do Bem-aventurados os Aflitos, no item 28, tem uma mensagem muito interessante do Espírito São Luís, em que Kardec pergunta a ele sobre a questão da eutanásia. E ele é bem categórico, dizendo que só Deus sabe o momento de cada um. E que quem somos nós para estar acima da providência divina? Ou seja, se aquele tempo de vida com sofrimento, ele tem uma utilidade para o espírito. E o espírito também nos alerta de que quem não garante que Deus muitas vezes faz o indivíduo chegar a um estado quase de morte e depois tira-o daquele estado para ele renascer na vida em que ele se encontra. Quantos irmãos já não têm histórias, relatos em que quase praticamente foram dados como mortos, em diagnósticos muitas vezes reservados, e subitamente recuperam o estado de saúde e voltam a viver e se tornam outras pessoas com outros valores, a vida ganha um outro significado e literalmente renascem. Quem garante que não estamos diante de um caso como esse, né? E também o que nos é colocado, que muitas vezes esses instantes últimos, essas horas mais graves, são de fundamental importância para o espírito, porque São Luís relata que nós não conseguimos conceber quão valiosos são esses últimos pensamentos e essas últimas reflexões daquele espírito. Que muitas vezes um instante de arrependimento muda muita coisa na situação daquele espírito na vida espiritual. Que um relâmpago de arrependimento já muda muita coisa. E que muitas vezes aos olhos da matéria nós não conseguimos abordar essa dimensão, mas ela existe. E muitas vezes, um minuto que nós deixamos a mais aquele espírito viver, são poupadas muitas lágrimas no plano espiritual. Então, só Deus sabe. Deus deu a vida e a Deus é dada a Ele somente decidir sobre a vida, o tempo de vida que nós temos aqui. Não nos cabe essa decisão. E certamente, para elucidar um pouco melhor de qual que é a vantagem do ponto de vista do espírito, essas horas últimas, essas horas graves, né, que o São Luís até chama de hora, se não me engano, hora de graça, na mensagem dele, tem um texto do benfeitor André Luiz, no livro Missionários da Luz, na psicografia do Chico, que tem um capítulo 7, titulado Socorro Espiritual. Vale a pena ler todo o capítulo, ele é um tanto extenso, não caberia para nós agora
lê-lo ou discuti-lo inteiramente, mas fica o convite a todos aqueles que não conhecem ou que já conhecem que possam retomar, né? Reler mais de novo esse capítulo. Então, basicamente, neste capítulo, o benfeitor André Luiz, ele acompanha um grupo de espíritos no plano espiritual que tem a atividade, o trabalho de assistir aos enfermos nas horas últimas, nas horas graves, aqueles espíritos que já estão indo em estágios terminais, já estão em agonia, enfim, quase no processo de desencarne. E existe um trabalho de espiritualidade muito bonito, apesar de muitas vezes nós nem nos darmos conta sobre isso, em que a providência divina sempre está presente. Então, se vocês me permitem, eu vou ler alguns trechos, porque é muito elucidativo, uma mensagem muito bela, muito profunda. Então, eu vou pedir licença para ler um pouco. Então, então André Luiz conversa com um irmão denominado Francisco, né, que participa destes trabalhos, em que ele diz assim: é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. Ou seja, muitas vezes nós ficamos 30 anos, 40 anos da vida no sono da alma, no sono da consciência. Muitas vezes nos esquecendo, negligenciando os aspectos espirituais da vida, que são aquilo que realmente importa para a alma, né? Então, a providência divina é tão sábia que ela se utiliza muitas vezes deste momento último de agonia, de dor, para que nós possamos retomar a lição que muitas vezes deixamos 30 anos sem aprender, né? E que a dor, muitas vezes utilizada pela sabedoria divina, é uma grande mestra, é uma grande professora, né? Em que muitas vezes é por meio dela que nós aprendemos. E ainda por cima, na nossa condição de espíritos ainda muito imperfeitos que nos encontramos, né? Então o irmão prossegue: no leito de morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-á que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra a infinita luz. Ou seja, muitas vezes, no momento último, nós somos constrangidos a refletir sobre certas coisas que nós às vezes não, durante a vida toda não refletimos. Uma situação de aprendizado muito diversa. Então, nas horas últimas, aquela pessoa, aquele irmão que passou a vida toda valorizando muito mais os bens materiais, o dinheiro, o carro, a posição social, os títulos. Muitas vezes muito mais isso do que a própria família, do que os filhos, né? Do que o companheiro, do que os familiares, do que a vivência do amor. E aí ele é constrangido a pensar sobre isso, porque o que nós levamos para o outro lado? Nós não levamos nada dos bens terrestres, né? Jesus mesmo disse, nos alertou de que do que adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo. Então, até mesmo nas horas mais graves, a providência divina, a sabedoria divina se utiliza dessas situações para o nosso aprendizado. E o irmão prossegue refletindo. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente embora, perceba a grandeza da herança divina. Depois, mais para frente, ele prossegue. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna.
Então, naqueles momentos últimos, naquele grande momento, vem um grande entendimento, em que ele começa a deslumbrar de que a vida é muito maior do que esses simples aspectos que nós levamos na vida cotidiana, na nossa vida aqui quanto encarnados. E que temos uma herança divina em nós, né? E então, muitas vezes, nessas horas últimas, é onde o orgulho, o egoísmo, as paixões, elas se amenizam para que o espírito ele possa compreender certas coisas que antes ele não conseguia compreender. Então, essa é a função divina, essa é a grande importância desses momentos para o espírito. Então, muitas vezes, de uma postura muitas vezes restrita a uma matéria, uma visão muito limitada, nós, sobre o título, sobre a roupagem exterior de amar, de amor, pensamos muitas vezes mais no nosso, muitas vezes com um certo egoísmo e um certo orgulho, em abreviar a vida de alguém que sofre. No entanto, a sabedoria divina, ela é muito maior. E nós muitas vezes estaremos fazendo muito mais mal para aquele espírito do que bem, do que como nós aparentemente acreditamos que estejamos fazendo algo bom para aquela pessoa. Então aqueles momentos últimos, eles são de utilidade sem conta para o espírito. De certa forma, nenhum tipo de experiência dolorosa é inútil, né? Do ponto de vista da vida espiritual e da nossa caminhada, né, para Deus. Lembrar que essa é a hora da graça, que nem o São Luís nos diz. Podemos então nos espelhar no nosso grande Mestre Jesus, que nas horas derradeiras da cruz, mesmo não necessitando estar ali como uma forma de resgate, mas por puro amor e pura misericórdia a nós, ele nos ensina a passar os momentos últimos com brandura, com abnegação, com humildade e até mesmo, se possível, com gratidão. Então que nós possamos nos espelhar nele, nosso grande guia e modelo, nosso amado Mestre Jesus. Que Jesus possa nos inspirar, nos iluminar, nossas reflexões de hoje. Fiquem com Deus. Até mais. Um grande abraço.